dos apóstolos. Você pergunta, irmão Davi, que sinais são esses? Que maravilhas são essas? Veja que sinais são esses e que maravilhas são essas. Se entrasse um aleijado na igreja, este aleijado tinha que andar. Este era o sinal. Se entrasse um cego na igreja, esse cego tinha que sair enxergando. Este era o sinal. Se entrasse um surdo, tinha que ouvir. Se entrasse um mudo, tinha que falar. Se entrasse um endemoniado, tinha que ser liberto. Estes eram os sinais. Veja o seguinte: por que Deus não está mais se manifestando nos dias de hoje com cura, libertação, milagre, restauração? Por quê? A pergunta é simples. A igreja atual parou de perseverar em doutrina, comunhão e em oração. Quando você para de perseverar, Deus não se manifesta mais. Mas quando a igreja está em perseverança, quando a igreja está fazendo conforme Atos 2:42, Deus começa a se manifestar. Eu quero dizer uma coisa para você, de acordo com a mensagem, de acordo com a palavra de Deus. Você quer Deus se manifestar? Você quer ver Deus se manifestar? Você quer ver Deus curar? Você quer ver Deus libertar? Persevere na palavra, na comunhão e na oração, e você vai ver Deus se manifestar no meio da igreja. É o que a palavra de Deus está nos revelando aqui nesse momento. Te mostrei o que é avivamento. O avivamento da igreja primitiva era perseverar nessas 4 bases. Agora eu quero te mostrar o que é que você tem que fazer se você perceber que perdeu avivamento. Irmão Davi, você falando aí, eu não persevero mais na palavra. Eu antes perseverava, mas não persevero mais, eu parei. Irmão Davi, eu parei de orar. Irmão Davi, eu era um homem de oração, era uma mulher de oração. Agora não oro mais, é difícil, é raro. Irmão Davi, eu tinha comunhão com todo mundo, agora não tenho mais, ando brigando. O que é que você tem que fazer? Se você está fazendo isso, o avivamento saiu de você. Você perdeu o avivamento. Quando o cristão perde o avivamento, o que é que vem? Está lá em 1 Coríntios 11 e verso 30. Paulo vai dizer para Coríntios: olha, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Esse dormir de Paulo aí, ó, é morte espiritual. Paulo vai dizer que há entre vós muitos fracos. Você pergunta: o que é que causa a fraqueza no cristão? Falta de alimento. Se você não se alimentar, o primeiro sintoma que vem é o quê? Fraqueza. O que é que te mantém forte? É alimento. O que é que mantém teu corpo físico forte? Alimento. E o que é que mantém o crente forte nesse sentido espiritual? Palavra. Por que a palavra? Porque a palavra é alimento. Onde é que está escrito? Mateus 4:4. Jesus chega para o diabo quando estava sendo tentado no deserto, e Jesus disse algo lindo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Então o homem não necessita viver só do pão físico que você come todo dia. O homem também necessita viver da palavra de Deus, que é o pão espiritual, o pão que desceu do céu, que eu já te mostrei que é Jesus, a palavra para a tua vida e para o teu coração. Se o cristão não se alimenta da palavra, ele sai da fraqueza para a doença. Depois da fraqueza vem a doença. O que é doença, irmão Davi? O cristão está doente quando entra pecado. Se entrar pecado no cristão, ele está doente, ele está enfermo para Deus, tem problema nele. Quando o cristão não se arrepende, o que é que o pecado faz? Mata. Paulo chama a morte de dormir. 1 Coríntios 11:30. Então, quando você perde o avivamento, você sente esses 3 sintomas: fraqueza, falta da palavra, doença quando o pecado entra, e quando você não se arrepende, vem a morte. Você diz: por que quando alguém cai no pecado morre? Porque Paulo disse em Romanos 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Todos os que se inclinam no pecado morrerão. Aleluia!
Mas o que acontece quando você mata o pecado? Romanos 8, verso 13. Se viver segundo a carne, morrerei. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, então eu viverei. Paulo está dizendo que quando você vive pelo Espírito, você vive. Quem é o Espírito? João 4, 24. Deus é Espírito. Quando você vive em Deus, você vive. Você tem vida e vida com abundância. Quero te apresentar agora o que é que acontece quando você perde o avivamento. Irmão Davi, eu perdi avivamento. O que é que eu faço? É o fim? Não é o fim. Se você buscar a Deus, não é o fim. Eu convido a igreja agora a ir para Abacuque 3 e verso 2. Quem me conhece sabe que eu uso a palavra, eu uso a escritura, eu uso a mensagem, eu uso esta palavra para ministrar o evangelho. Eu mostro ela para você. Abacuque 3 e verso 2. Nós vimos o profeta Abacuque chegar para Deus em oração. E o profeta Abacuque vem dizer: ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, a notifica na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O que Abacuque está orando aí? O que ele está pedindo? Ele está pedindo por avivamento. Ele chega e diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, notifica. Por que Abacuque está pedindo a Deus avivamento? Porque o povo daquela época, a igreja, se desviou de Deus. A nação de Israel se desviou de Deus. A nação de Israel não estava mais obedecendo a lei, porque na época não tinha palavra, não tinha evangelho, tinha lei. E eles não estavam mais obedecendo a lei. Todo mundo se desviava, ia para o seu caminho, abandonaram Deus. E o que Abacuque faz? Ele chega e diz: olha, Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo. Aleluias. Aviva a tua obra no meio dos anos. Louvado E no meio seja. dos anos, lembra desta minha oração. O que é que você tem que fazer quando você perceber que está sem avivamento? Este é o momento de você chegar até a Deus e suplicar por avivamento. Você perdeu o avivamento, meu irmão. Você, varão, perdeu o avivamento. Você, minha irmã, perdeu o avivamento. Está na hora de você dobrar os seus joelhos diante da presença de Deus e suplicar por avivamento espiritual, assim como Abacuque suplicou a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. É isso que você tem que fazer. Perder o avivamento não é o fim. Aleluia. Suplica a Deus que você volte a ser aquela pessoa de oração, a ser aquela pessoa, aquele cristão comprometido com a palavra, comprometido com a comunhão, comprometido com Deus. É isso que você tem que fazer. Eu quero te mostrar uma segunda referência que é tremenda. Vamos agora para 2 Timóteo. Essa referência que eu vou te mostrar, igreja, é tremenda. Já te mostrei Abacuque. Aleluia! Sem avivamento, você precisa suplicar a Deus. Agora eu quero te mostrar a segunda coisa que você deve fazer.